Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Lucas e hoje eu vou tirar uma dúvida que, para você que já faz terapia, pode ser algo extremamente comum, mas para muitos eu tenho certeza que é uma novidade. Como funciona a terapia? Como psicólogo, para mim também é extremamente natural, mas ontem à noite eu me peguei pensando por um momento a dificuldade que as pessoas às vezes têm de iniciar um processo terapêutico e as razões pela qual isso pode acontecer. E uma das respostas que me veio à mente foi porque possivelmente muitas pessoas não sabem como funciona a terapia, não sabe como é, não sabe o que acontece, não sabe aonde ir, não sabe o que fazer. Então, o intuito desse vídeo é passar para você todas essas informações para que você saiba o que acontece desde o momento da primeira sessão até a alta e, na verdade, até um pouco antes disso. Então, pega seu papel e caneta para você que vai aprender alguma coisa nesse vídeo, para que você passe esse vídeo também adiante para alguém que não sabe como funciona. Bom, então vamos lá. Antes de iniciarmos de fato esse vídeo, eu quero que você deixe o seu like aqui embaixo, deixe o seu joinha, se inscreva nesse canal, porque a sua inscrição faz total diferença para que eu continue gravando esses vídeos e trazendo todas essas informações para você. Bom, então antes da primeira sessão, o que acontece? Antes de mais nada, você na sua casa enfrentando alguma dificuldade, algum problema, algum diagnóstico, alguma patologia, enfrentando alguma dificuldade. Vamos ao exemplo. Se você está com dor no estômago, o que você faz? Vai ao médico procurar uma cura para aquilo, certo? Com um psicólogo, da mesma forma, você está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, tá com algum vício, tá com uma depressão, tá com alguma coisa, começa daí. Aí inicia-se o primeiro passo, que é olhar para si, reconhecer que existe um problema. É muito fácil a gente reconhecer a dor física, né? Dói um joelho, dói estômago, dente, ouvido. A gente percebe isso muito mais fácil. Mas as dores emocionais muitas vezes são mascaradas, inclusive por outros fatores externos, como drogas, por exemplo. A droga também é um mascarador de dor emocional. As dores emocionais são muito pouco percebidas por grande parte das pessoas, e aí começa o primeiro problema, que é reconhecer que existe uma doença, uma dor, um problema, uma angústia, alguma dificuldade. Bom, deu o primeiro passo, olhou para dentro, olhou para si, ó, alguma coisa não tá certa. Próximo passo, o que eu faço? Vou atrás de um profissional. Obviamente que não são todas as pessoas que vão ter esse insight, vão ter essa consciência de o meu problema é o quê? É uma ansiedade? É uma depressão? É uma dependência química? É um transtorno de personalidade? Muitos não têm essa consciência para procurar profissionais especializados. O que pode muitas vezes acontecer? O médico ou um psiquiatra, porque é normalmente a primeira escolha de muitas pessoas. Tô com ansiedade, tô com alguma coisa, eu vou num psiquiatra. Muitos psiquiatras, infelizmente, não recomendarão terapia, porque é o protocolo que muitos devem e deveriam seguir, mas muitos também não entendem ou não vão fazer esse direcionamento mais apurado para especialidades, porque se você tem um problema no joelho, você não vai num cardiologista. Se você tem um problema no coração, você não vai no ortopedista. Dentro da psicologia, dentro do campo das dores emocionais, da mesma forma, vão ter profissionais especializados em X demandas e outros profissionais especializados em outra demanda. Então, o ideal seria que você encontrasse os profissionais especializados para aquela demanda que você está enfrentando. Bom, reconheceu que existe um problema, tomou a decisão de buscar ajuda, encontrou a ajuda. Se essa ajuda for a adequada e a ideal para você, o próximo passo é o agendamento, iniciar um tratamento. E aí mora uma grande dúvida, né, de muitas pessoas que nunca fizeram terapia. Como vai ser a primeira sessão? O que é que eu vou ter que falar? O que que ele vai me perguntar? Como é que vai ser? Esse é um grande mistério para muitas pessoas. E saiba, para você que vai em algum momento fazer a sua primeira consulta, a sua primeira sessão, não precisa
precisa ter toda essa expectativa do que você vai precisar falar. Por quê? A primeira ou as primeiras, em geral, são sessões onde o profissional que você encontrou vai te conhecer melhor. Então, ele vai utilizar de ferramentas e estratégias, anamneses, entrevistas, questionários, para te conhecer, para conhecer o seu problema, identificar possíveis planos de intervenção, direcionamentos, entender o que você precisa, o que você não precisa. Então, são sessões de investigação. Então, você que nunca fez uma sessão de terapia, não precisa ter todo esse medo do que eu vou falar, como é que vai ser, porque se você, mesmo que não tenha o que falar, pouco provável, muitas pessoas, quando vão para terapia, às vezes já estão num momento ali que guardou tanta coisa que só quer pôr para fora. Então, as primeiras sessões acontecem dessa forma. Se você vai para uma primeira sessão e começa a falar, só deixa fluir, deixa acontecer, porque muito provavelmente você não falou aquilo em outro momento. Então, para você que vai para a sua primeira sessão, não se preocupe. Se você tem o que falar, ótimo, você será escutado. Se você não tem o que falar, pouco provável, mas mesmo assim, não sabe às vezes por onde começar, por exemplo, não se preocupe, porque o profissional que você encontrou, se for um bom profissional, vai conduzir a primeira ou as primeiras sessões de uma forma muito tranquila. Outro ponto importante para você entender é que a primeira ou as primeiras sessões também são um momento para que você, cliente, paciente, conheça o profissional que você encontrou. Vê se o santo bate, vê se ele te deixa confortável, vê se as sessões fluem com leveza, vê se não é pesado para você. Tudo isso. É importante que você também se adapte ao seu profissional. Outra coisa que pode acontecer, Lucas, eu fui em uma sessão, não gostei. Pode acontecer? Claro que pode. O profissional pode falar alguma coisa absurda, o profissional pode cometer alguma falta ética, o profissional pode falar alguma coisa que às vezes te magoou, ou enfim, pode acontecer de num primeiro momento você não identificar-se com aquele profissional, com aquela abordagem, com aquela metodologia. Mas a minha sugestão é que, se você somente se sentiu desconfortável, tente investigar o porquê. Se a razão for pessoal, insisto que reavalie a decisão de continuar ou não. Agora, se você se sentiu mal, se você se sentiu coagido, se você não se sentiu acolhido, talvez essa questão seja por parte do profissional. Entenda, são duas pessoas dentro dessa relação. Uma das partes é responsável por deixar você confortável e acolher você. Se essa parte não conseguir no primeiro momento fazer isso, não é um bom indicativo. E isso também diz respeito à relação das abordagens. Dentro da psicologia, você vai encontrar não somente um profissional especializado para aquela demanda que você precisa, mas também há várias abordagens. Então, vão ter vários profissionais que vão trabalhar de diversas formas. Vão ter profissionais que vão ter uma abordagem profissional mais pautada em evidências, em protocolos, em metodologias, de fato comprovadas que funcionam. Outros profissionais nem tanto. Então, na hora de tomar essa decisão de qual profissional escolher, também leve isso em consideração, como é a atuação desse profissional, o que ele faz, porque isso também diz respeito a como será a primeira sessão ou as primeiras. O que eu tô falando aqui para você, como psicólogo cognitivo comportamental, é pautado em evidência. As metodologias da abordagem que eu utilizo, a principal característica nas primeiras sessões é o estabelecimento do rapport, de um bom vínculo, porque a relação do profissional com a relação do cliente ser uma boa relação é fundamental, é imprescindível para que o tratamento aconteça da melhor forma possível. Por isso que, se na primeira ou nas primeiras não aconteceu esse match, esse vínculo, essa confiança, talvez por parte do profissional pode ser que não houve uma arquitetura ali das primeiras ou da primeira sessão da melhor forma possível. Isso também diz
diz respeito a abordagens. Vão ter abordagens e abordagens que vão, dentro do primeiro momento ali, do primeiro encontro, trabalhar de diferentes formas. Por isso que na hora de escolher um profissional, também leve isso em consideração. Qual que é a abordagem? É TCC? É psicanálise? É humanista? É gestalt? É isso? É aquilo? Lucas, eu não conheço nenhuma dessas palavras que você está falando. Vai encontrar um profissional? Pergunta, qual que é a sua abordagem? Vai lá no Google, dá um Google, olha, o que que essa abordagem é? O que que faz? Como é que funciona? Eu tenho esse problema. Essa abordagem vai me ajudar com esse problema? Então, faça essas pesquisas, porque também informação é importante. Bom, então, resumindo até aqui, você reconheceu um problema, você decidiu ir atrás de ajuda, encontrou o profissional, entendeu o que que ele vai fazer por você, como que ele vai te ajudar. Aconteceu a primeira ou as primeiras sessões, porque às vezes, suponhamos que você, sei lá, tem 40 anos, nunca fez terapia na vida. Talvez você tenha 40 anos de história para falar ou para contar principais acontecimentos e tudo mais, e numa sessão que vai durar 40, 45, 50 minutos, não há possibilidade de falar tudo que precisa ser falado. Então, por isso que eu falo, a primeira ou as primeiras normalmente vão ser sessões que vai abranger todo esse cenário. Posterior a isso, passei das primeiras sessões, já falei da minha vida, o meu psicólogo agora sabe como é que eu funciono, sabe do meu problema, sabe da minha história, já me identifiquei com ele, o santo bateu, deu match, e agora? Agora o profissional vai trabalhar com você a intervenção do que você trouxe de demanda. Mais uma vez, em relação a abordagens, quando a gente fala de intervenção, dentro da psicologia vão ter abordagens que vão trabalhar de uma forma com a intervenção e vão ter abordagens que vão trabalhar de outra forma. Vão ter abordagens que vão trabalhar com base em evidências científicas, né? As práticas interventivas vão ser baseadas em evidências científicas e outros vão trazer uma prática não será baseado em evidências. Então, iniciou-se o processo de intervenção. Está trabalhando aquela demanda, vem uma sessão, vem outra, as coisas estão acontecendo, passa uma semana, você vem na sessão, você recebe uma tarefa de casa, um direcionamento, alguma coisa para você fazer, você faz, até porque dentro do processo terapêutico, você, enquanto cliente, paciente, é parte ativa. Para os meus clientes, eu utilizo a seguinte metáfora: dentro do processo terapêutico, eu sou um guia, eu conheço o caminho, conheço o trajeto, eu vou te guiar por ele, eu não vou fazer o caminho por você, tá? Eu vou te mostrar, se você virar aqui vai acontecer isso, se você for reto vai acontecer aquilo, se virar para cá vai acontecer isso. Então, dentro do processo terapêutico, você é parte ativa nesse processo. Dentro disso, outra dúvida bastante comum que as pessoas que nunca fizeram terapia têm: Lucas, como eu vou saber se tá funcionando? Como eu vou saber se a terapia tá dando certo? Para quem já faz, muito possivelmente também não consiga responder essa pergunta, mas sabe que está dando, porque vê mudança, porque começa a agir diferente, porque aquele problema que era um problema gigantesco agora é um problema menor. Obviamente que dentro de algumas abordagens da terapia cognitivo-comportamental a gente tem parâmetros para medir evolução. Então, se você encontrar um psicólogo cognitivo-comportamental, você junto a ele vai conseguir ter parâmetros. Antes o problema era nível 10, agora é nível 6,5. Então vocês vão conseguir fazer medidas de parâmetros de evolução. Mas, em média, a grande população, a grande porcentagem das pessoas que fazem terapia percebem alguma diferença, mínima que seja, só numa sensação de bem-estar, muitas vezes, desde o primeiro momento, desde as primeiras sessões. Então, saiba, vai ter profissionais que vai conseguir mostrar para você, olha, antes você estava assim, agora você tá desse jeito. Antes você tinha esse problema A, B e C, agora você só tem um problema A e B, ou seja, resolvemos. Não te traz sofrimento mais. Então, esses parâmetros você vai conseguir acompanhar ao longo do processo. E as sessões vão acontecendo. Lucas, outra dúvida que eu tenho: quantas sessões eu preciso para resolver esse problema? Eu não tenho essa resposta. E alerta, se alguém te der essa resposta, corra dessa pessoa. Eu tenho ansiedade.
ansiedade, com 5 sessões eu curo a sua ansiedade. Eu sou bipolar, com 10 sessões eu curo sua bipolaridade. Corra disso, tá? Não há possibilidade de previsão do futuro. Apesar de que muitos falam que psicólogo lê mente e tudo mais, não tem como. Cada ser humano é um ser humano, cada indivíduo é um indivíduo, cada problema é um problema. A gente consegue fazer estimativas, mas mesmo assim, não é possível falar, olha, em X sessões, você vai precisar de X sessões, de X tempo para resolver esse problema, porque isso é muito subjetivo. Então, profissional ético não dá, e não pode, porque isso é falta ética, dar previsão de resultado. Ó, vou fazer isso com tanto tempo e X sessões. Corra disso. E as sessões continuaram acontecendo, você está evoluindo, aquele problema que era gigantesco já está ficando cada vez menor, chegando ao ponto de você começar a não ter mais todos aqueles problemas que tinha antes. Chega um ponto muito interessante na terapia, que eu diria que é até um momento um pouco chato. As sessões elas ficam um pouco monótonas. Como foi sua semana? O que de mais importante aconteceu? Não, semana tranquila, tô equilibrado, trabalhando e tal, tudo certo. Semana seguinte, não, trabalhando, tal, tranquilo, dormindo bem, correndo, tal. Semana seguinte, de novo. Seguinte, de novo. Parece que chega um ponto aonde a vida da pessoa fica chata. Não tem mais tanto problema. E esse é o ponto aonde a gente caminha para o final do processo terapêutico. Porque sim, meus amigos, um processo terapêutico tem começo, meio e fim. Assim como um tratamento, assim como um processo operatório, tem um tratamento pré-operatório, tem a operação, tem o pós-operatório. Tá com a gripe, tem lá os remédios, usa durante tantos dias, de tantas em tantas horas. Terapia do mesmo jeito, tem começo, meio e fim. Alguém que passa 5, 10 anos fazendo terapia, semanalmente, cotidianamente, frequentemente, tem algo errado. Ou seja, com a relação que essa pessoa está estabelecendo com esse profissional ou com o profissional de fato. Porque você trouxe o problema A, B e C. Dentro do processo terapêutico, resolvemos o problema A, B e C. Desenvolveu habilidades para, no futuro, resolver problemas semelhantes. Desenvolveu habilidades para lidar com outros contextos. Vai ficar fazendo o quê em terapia? Alta, tá? Então, processo terapêutico deve ter começo, meio e fim. Mas cabe ao cliente, ao paciente, percorrer e fazer todo esse processo. Bom, então o processo terapêutico está caminhando para esse equilíbrio. As coisas vão ficando ali meio chatas. A gente inicia alguns protocolos. A gente inicia um protocolo de espaçamento de sessão. Inicialmente, lá quando você começou a sua primeira sessão, você fazia a sessão toda semana. Vai chegar um ponto, se você fizer tudo certinho, que você vai começar a fazer sessão de uma vez a cada 15 dias. Então você vai fazer sessões quinzenais. E aí vai começar um protocolo de manutenção. Passou um tempo ali fazendo 15 em 15 dias, passou ali alguns meses fazendo isso. A gente inicia um protocolo de manutenção, que é uma sessão por mês. Então você vai ao seu psicólogo durante uma vez ao mês, só para ver se tá tudo certinho, se as coisas estão bem alinhadas. Outra dúvida bastante comum também: eu dei alta para um cliente, esse cliente nunca mais vai precisar de terapia? Não. O problema é que no início do processo terapêutico desse cliente, ele procurou porque ele tinha um problema A, B e C. No futuro, ele pode apresentar outro problema, LOP. Então ele pode sim voltar para o processo terapêutico para a gente trabalhar esses novos problemas. Obviamente que por ele já ter tido tanto tempo de terapia, ter evoluído bastante, talvez esses problemas se resolvam com uma certa facilidade um pouco maior, porque para alguém que já passou pelo começo, meio e fim do processo terapêutico, primeiro que já desenvolveu uma série de habilidades, já se conhece, tem um nível alto de autoconhecimento, então é alguém que vai conseguir lidar melhor com outros problemas no futuro, mas nada impede essa pessoa de chegar e retornar para o processo terapêutico. Passou mais um tempo ali fazendo sessões de manutenção, eu profissionalmente já consideraria, quando iniciarmos esse protocolo de uma vez por mês, alta. Essa sessão ela seria somente uma sessão de manutenção, para ver parâmetros, para ver se está tudo caminhando da forma como poderia ou deveria. Então, a partir daí, meu amigo, você caminha sozinho, porque você já conseguiu resolver os seus problemas, desenvolver habilidades, evoluir, amadurecer, aprender. Então, de forma geral, pessoal, eu fiz um apanhado geral de como funciona a terapia desde o momento onde você toma a decisão de fazer até o momento que você toma alta, né?
que você recebe a alta? Porque essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Muitas pessoas não sabem como que é, o que que vai acontecer, o que que pode ser esperado. Então eu espero que esse vídeo traga para você esse direcionamento, tire essas dúvidas que muitos às vezes têm de não saber como vai ser, o que vai acontecer. Se ainda ficou alguma dúvida que ao longo do vídeo eu não respondi, é o momento de você deixar aqui embaixo para que eu responda ela para você. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não deu seu like, deixa o seu like, se inscreva nesse canal. Encaminhe esse vídeo também para alguém que precisa saber como funciona a terapia e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.